Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast De Boa com a Diferença, um podcast que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu sou a Carla, eu sou pós-doutoranda em educação, pesquisadora dos processos inclusivos e acredito numa educação que acolhe e inclui de verdade e com equidade. Eu sou Maria Ângela Posa, nós estamos agora nesse episódio com uma grande alegria. Eu sou pós-doutora em educação, pesquisadora nos processos inclusivos e estamos aqui para trazer muito conteúdo, muita verdade e sensibilidade. Lembrando que a gente fala de educação inclusiva com afeto, consciência e comprometimento, para quebrar barreiras, para desconstruir rótulos, para a gente poder pensar uma educação mais igualitária e mais humanizada. Esse podcast conta com o patrocínio da Verba Educacional, uma instituição que apoia e investe na educação inclusiva, como um direito fundamental e um compromisso social. São eles que estão nos oferecendo esse espaço maravilhoso de condução desse nosso podcast, com uma equipe que traz atrás das câmeras, que nos dão todo o suporte para embelezar esse podcast para vocês. Depois nós vamos botar lá no Instagram uma foto da equipe nova, que hoje tem uma equipe nova por trás das câmeras. Mas a gente quer falar de duas coisas. Primeiro, das nossas canecas lindas, né? Que é feita pela FAB Produtos Personalizados. E os nossos convidados sempre recebem esse mimo. E falar também das camisetas, ó. Estamos com uma camiseta que é a mãe de um aluno da escola em que eu trabalhava, que faz esse trabalho à mão, né, e produziu, então, para nós as camisetas do Tá de Boa, né, com a diferença. Vamos ao que interessa. Então, a nossa proposta hoje é dialogar sobre os processos inclusivos, com certeza, mas focando em duas coisas: na escola especializada e no profissional de apoio, né, que são temáticas hoje bem em alta, né, mas para a gente poder entender isso a partir do olhar da educação, consciência, criticidade, responsabilidade. Então, temos um convidado, que é doutor em educação, mas ele prefere ser identificado como professor, né? Assim que ele se identificou para nós, né? É um amigo de muito tempo, né? Conheço ele há muitos anos, por isso que a gente confia e traz aqui também, né? Sim. E vocês vão ver que a gente tem companhia hoje na mesa, que é o Paulo Freire, aonde ele vai, o Paulo Freire vai junto. Então, seja muito bem-vindo, Marco. A UPA Tá de Boa, com a diferença. Se sinta muito acolhido. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado às professoras que coordenam este projeto, esse trabalho, né? E estou para dizer para vocês que eu estou bem de boa com a diferença. Coisa boa, coisa boa. É algo que me atravessa desde minha infância, desde o momento em que eu descubro o quanto a docência seria algo importante na minha vida, né? Quando a Carla pede para mim me apresentar, e eu começo dizendo o seguinte: eu fui pela linha da curva. Eu fui pela linha da diferença, né? Porque no município onde eu estudava, tinha uma única possibilidade: todos os meninos iam para o desenho mecânico e todas as meninas iam para o normal, né? Para o dito curso normal, que, aliás, quando eu fiz a dissertação de mestrado, a questão da escola normal era algo que me inquietava bastante, né? A gente pode comentar um pouco sobre isso depois. Mas, na época em que eu fui fazer a minha formação, a única possibilidade que tinha era o desenho técnico para mecânica, porque tinha uma indústria que era de aços, né? Açostinos Piratini na época, sem propaganda, mas assim, sem fazer merchan, mas dizendo Encharqueadas era a única empresa que tinha na época, né? Então eu terminei o desenho mecânico dizendo assim: mas parem um pouquinho, eu não quero lidar com peças frias da indústria, eu quero lidar com gente. E como é que se faz para trabalhar com gente, né? E eu sabia que era educação. E aí, então, eu vou fazer um magistério, né? Aí tenho que vir para Porto Alegre para fazer uma adaptação ao magistério, depois de ter feito o desenho mecânico, né? E eu sempre conto um pouco disso, porque, assim, foi uma escolha para mim bastante consciente de que eu queria trabalhar com gente, e depois de quase 40 anos de serviço público e 30 e poucos anos de magistério, eu digo: acertei. Coisa boa. Acertei. Coisa boa. Marco, a gente está muito feliz com a tua presença aqui. Eu acho que vai contribuir muito com as famílias, com os professores, com a docência. E eu quero te perguntar assim, ó, por que tu gosta de ser chamado como professor, não com os títulos, né, que a gente sabe,
E por que Paulo Freire te acompanha sempre? Isso é uma coisa que já me inquietou. A Carla já sabe, provavelmente, mas vamos lá. Vamos começar com Paulo Freire, né? Eu sempre brinco que eu conto do meu nome. O nome é Marco Aurélio Freire Ferraz. Freire da minha mãe, Ferraz do meu pai. Aí eu digo, eu sou parente do Paulo Freire. E as pessoas acreditam, né? Porque é o meu sobrenome, é Freire. Mas não, Paulo Freire entra na minha vida quando eu começo a aprender a ser professor. Né? Quando eu vou para a questão da docência, eu sabia que era uma docência construída. Né? Que era uma docência que eu queria que os meus alunos fossem ativos, que participassem da produção da aula, do planejamento da aula, e descubro em Paulo Freire que era esse lugar, o lugar de uma educação não bancária, um lugar de participação e de aprendizagem. Eu tenho uma colega que é a Cíntia, que trabalha com educação precoce, psicopedagogia inicial, trabalha com bebês, crianças bem pequenas, né? Naquilo que a gente chama de atendimento educacional especializado para as infâncias, né? E a gente dá muita aula junto, a gente troca muito, a gente faz muita parceria, porque a Cíntia vê as primeiras infâncias e eu gosto muito da adolescência e da adultez, né? Desse momento da aprendizagem, né? E às vezes a gente vai falar sobre educação e tem aquele momento que os professores começam com uma certa inquietação e uma certa queixa com relação à educação. E eu tenho o meu e a Cíntia tem o dela, né? O Paulo Freire. Às vezes ela leva o dela, às vezes eu levo o meu. A gente sempre carrega na bolsa, porque na hora da queixa a gente puxa e fala do verbo esperançar. E aí a gente busca Paulo Freire e diz, vocês já ouviram falar no verbo esperançar? Que é daquele lugar não da espera, mas da esperança? E aí a gente começa a falar de Paulo Freire e tem dado muito certo. Nossa, né? Ele nos acompanha tanto na questão filosófica quanto na questão prática, né? De a gente ter um esperançar. Na educação, se nós não entrarmos na questão do esperançar e não ficarmos na espera, que eu acho que o de boa com a diferença é um pouco disso, né? É de não ficar na espera. Fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos pensar junto, vamos levar para as mídias, vamos fazer as pessoas pensarem do que diferença é essa que nós falamos. Né? Porque o lugar da diferença é um lugar tão legal. Sim, é um lugar muito importante. Bom. Hoje, até vou partilhar contigo, hoje a minha filha disse assim, mãe, quando a gente se movimenta, a gente não é atingido. Eu achei tão forte aquilo, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente faz. É se movimentar, e o atingir é que muitas vezes vem demandas ruins dentro do trabalho inclusivo. E isso pode nos atingir e nos afetar. E nós sabemos que a inclusão, ela vem pela via do coração, vem sim, porque se nós não sensibilizarmos, não com romantismo, não com abajulação, não é sobre isso. E aí tu falou muito bem agora, trazer um objeto significativo que vai tocar em alguém, vai afetar alguém, né, Marco? Muito bem. Não, eu acho que, eu tenho certeza que nós irmos pela via do afeto, não somos só nós que estamos dizendo, vários teóricos dizem que aonde não há emoção não tem aprendizagem. Exato, a neurociência diz isso. Diz isso. A emoção, ela é cola para aprendizagem. Perfeito. Se tu não tem emoção, se tu não tem sentimento, se isso não faz significado, se não te toca, não vira aprendizagem. E os estudantes, independente do lugar específico aonde eles estão e aonde ele vive, ou na condição específica, seja ela de deficiência, ou de lugar social, ou de cultura, ele percebe um professor que é afetado. Com certeza. Né? Um professor que lhe afeta. Né? E se a gente não for afetado pela questão da aprendizagem, talvez a gente tenha que entender assim, não é meu lugar. Eu ia falar sobre isso agora. Tu falou lá no início, né? Da tua escolha pela docência, né? E a gente fala muito isso, a Mari, quando a gente está dando aula, porque a gente dá muita aula junto também, sobre isso, né? Eu escolho ser professor. Se não é para mim, se está difícil, se eu estou achando que eu não dou conta. Bom, a gente tem milhões de outras coisas no mundo que a gente pode fazer. Perfeito. Tu entende? Ninguém nasce e é uma raiz que tem que ficar no lugar, né? Então, acho que isso também passa para o entendimento de uma educação de qualidade, assim. A escolha que a gente faz enquanto educador, né? Eu escolho ser educador. E eu escolho ser educador com tudo isso que tem aqui. Perfeito. Difícil, complicado, que dá trabalho, que a gente pode discutir salário, pode discutir posição, pode discutir tudo. Mas se com tudo isso eu ainda quero estar, bom, então eu tenho a consciência da minha profissão. Se tá tudo isso, eu choro, não quero voltar, tá na hora de escolher outra coisa, né, Mari? Se eu fico só na queixa, né? Exato. A queixa não avança. A queixa é importante, o desabafo é importante, porque a gente constrói tessituras, né? Eu gosto da palavra. Amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Aprendi cada vez mais a entender a tessitura nesse sentido, assim, né? Essa troca que nós fazemos para crescer, né?
Fernando Gonçalves fala sobre a questão também da formação docente ser partilhada. Não só uma pessoa falando, dando palestra, e ela não construir essa relação. E aí tu traz isso também, né? Porque isso é importante para nós, né? E para quem está assistindo também o podcast. Não, em uma das palestras, não vou me lembrar agora o teórico que eu ouvia, mas ele diz que na educação, uma das questões que o professor tem que aprender é desprivatizar a sala de aula. Ou seja, aquela coisa de fechar a porta e agora é comigo, não funciona mais. Né? A porta pode ficar aberta, ou que ela fique entreaberta, porque é na troca com os meus colegas que eu aprendo muita coisa. Né? E ficar no isolamento é algo que a gente, pelo menos na educação especial e na educação inclusiva, é algo que não funciona. Né? Eu não funciono individual, isolado, sem troca, né? Porque a gente tem que ser muito criativo. Né? E a criatividade, ela vem na relação de troca com os outros, né? Exato. E acho que exato, aí vem na inovação. A gente estuda muito no grupo de pesquisa sobre inovação, né? E acho que a inovação, a partir desse teu conceito que tu traz, né? Da inovação, da tua criatividade, da tua possibilidade de trabalhar colaborativamente, né? De acolher a voz do outro, né? Perfeito. E, bom, acho que tem tudo a ver com Paulo Freire, assim, tudo a ver com Paulo Freire, dessa educação popular que te sustenta, né? Exato. Enquanto educador. Bom, tu disse para nós, né, quando tu estava te apresentando lá, que tu é encantada pelos processos de ensino-aprendizagem. Sim. Então, explica um pouquinho isso, assim. Bem, quando eu venho para Porto Alegre, do interior, eu venho para Porto Alegre, logo que eu chego na rede municipal, sou recebido na Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação me dizem assim, tu topa um desafio de ir para uma escola lá no Morro Alto, em Ipanema, para pegar uma turma de alfabetização? Eu digo, sim, eu estou aqui para enfrentar os desafios que a docência agora, que esse meu início de docência estão me propondo, né? Chego na escola Gilberto Jorge, né? Gilberto Jorge em Ipanema, é uma escola de referência da rede municipal, né? Da rede municipal, é uma escola com referência em inclusão, é uma escola que já vinha muito tempo trabalhando com a ideia de que todos podem aprender. Vou para uma turma de primeira série, dentro de uma perspectiva construtivista de educação. Chego lá com a teoria. Mas aí eu tenho na minha frente 25 carinhas me olhando, inquietas, que não paravam quieto e que me desafiavam todos os dias a ter que estudar mais. Chega um momento em que eu tenho que pensar, primeiro, eu duvido daquela coisa assim, mas será que eles têm hipótese realmente com relação à escrita? Será que eu não tenho que aprender, eu não tenho que ensinar para eles o A-E-I-O-U, o Babebibobu e não sei o quê? E aí, a minha primeira retirada de chão, de segurança foi, eu vou ter que acreditar que eles vão me apresentar algumas hipóteses, algumas possibilidades. E dentro de todo esse universo, eu tinha, sim, alguns estudantes que eu via que tinham alguma questão com relação à questão cognitiva. Aprendiam de um jeito diferente. E aí eu fui buscar psicopedagogia na época do GEMPA, né? Introdução à psicopedagogia. Nossa. Eu digo, que negócio é esse, né? Que negócio é esse de que existe um outro jeito de aprender? E aí fui estudar aprendizagem. E quanto mais eu estudava, mais eu me encantava. E mais eu relaxava e dizia assim, é sofrido aprender. É difícil. Para quem ensina e para quem aprende. Verdade. Até que um dia, eu sendo tão honesto comigo mesmo e com as crianças, porque eu chorava quando chegava em casa. E daí eu dizia assim, que angústia é essa? Eu preciso entender, eu preciso achar formas de ensinar essas crianças, que eles se apaixonem por essa aula que eu vou dar. É uma aula única e tal. E aí eu dizia para eles assim, gente, eu sei que é difícil aprender. Às vezes até é sofrido. Eu sei o que vocês passam sofrendo para aprender. Até que eu vi umas carinhas com lágrimas, assim, eu digo, tá, não precisa ser tanto. Não precisa ser tão sofrido assim. Mas o sofrimento era meu e eu queria ser autêntico com eles, né, de que nós estávamos aprendendo. E quando eu começo a entender que essa aprendizagem era de ambas as partes, aí eu me coloco no processo. E aí eu relaxo e começo a inventar coisas com essas crianças que foram
são coisas que eu não consigo me desfazer. Eu tenho pilhas e pilhas de trabalhos das crianças que eu não consigo me desfazer, porque assim... Então, escrever artigo, né, para ajudar os outros, Pois né? então. Muito bem. Exato. Pois então. Só um parênteses Pois aqui. então. Que interessante essa tua percepção, né? Porque faz a gente entender que o processo de ensino-aprendizagem não é uma única via. Não. Né? Não. Tem o processo da aprendizagem e tem o processo da ensinagem, que a gente fala muito, né? Eu e a Mari, a gente dá aula na psicopedagogia, a gente bate muito nisso, né? Tem o processo da ensinagem e a gente está dentro desse processo, né? Sim. O tempo todo, né? Nesse vai e vem. E eu não posso perder a oportunidade de falar uma coisa agora, Marco, de corroborar agora, depois pra gente dar nos dedos. Que é, o Marco falou, né? Psicopedagogia trabalha com aprendizagem. Olha que interessante. A psicopedagogia trabalha com os processos de aprendizagem, com o desejo de saber, com aquilo que motiva o sujeito. Não trabalha com treinamento. Pode bater o resto, Mari. Tá, sem treinamento. Eu não vou dar continuidade, senão a gente fica aqui bastante tempo sobre isso. Bom, quando tu falou sobre a questão de fazer a psicopedagogia no GEMPA, é importante sinalizar que aqui no Rio Grande do Sul tem história da psicopedagogia. Né? Então, assim, por mais que possamos pensar que agora esse curso está bem moderno, enfim, não, tem uma história, tem uma caminhada. E outra coisa que tu falaste, que eu considero assim, fundamental, que pode vir críticas aí, que quando a gente está na prática, a gente vai escrever diferente. Né? Então, assim, tu foi lá no primeiro ano, atuou, sentiu, viveu aquilo, tu pode falar sobre aquilo de uma maneira diferente. Exato. Né? Isso não quer dizer que as pessoas que nunca estiveram numa primeira série, eu também quando eu passei no concurso do Estado, eu fui para uma primeira série. Eu também chorava bastante, assim, sofri, porque a gente começa uma carreira pensando, não muda o ano, né? Pensando que é totalmente diferente. Exato. E aí tu traz a beleza disso, né? Aí eu venho com Esperançar. Um apaixonamento. Nossa, é muito lindo, né? E aí eu quero te perguntar assim, ó. Tu foi, então, te encontrando dentro desse espaço da educação especial, vivendo, porque tu vem dessa questão da psicopedagogia, dos processos de aprendizagem, e foi se dando conta que essa aprendizagem não era homogênea e nunca vai ser na vida. Né? Era heterogêneo. E aí tu foi também entender um pouquinho mais sobre esses processos inclusivos que já estavam dentro de ti. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo sobre isso e sobre o Fórum pela Inclusão Escolar, que está aqui em Porto Alegre, que vai acontecer, e tem a presidência que está, para a gente poder entender esse processo e a importância disso aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom, com relação a esse lugar da educação especial na minha vida, né? Como é que ela chega? Quando eu começo lá a introdução à psicopedagogia, me apaixono pelas questões do processo de aprender. E aí vou estudar um pouco as questões da aprendizagem. Isso dá um desdobramento que aí eu vou fazer o pós em psicopedagogia, com uma certeza. Eu não queria trabalhar com a dificuldade de aprendizagem, muito menos com um consultório. Eu queria ser um psicopedagogo que entendesse a aprendizagem para poder auxiliar os meus estudantes, que tinham um outro jeito de aprender. Nunca pensei na possibilidade da não aprendizagem ou da dificuldade de aprendizagem. Eu trabalhava muito mais com a dificuldade de ensinagem, né? O quanto a gente tem dificuldade de ensinar, porque a gente aprende para ensinar quem aprende do jeito que a gente... Normativo. Teoricamente normativo. E por isso que eu sou apaixonado pela questão da diferença, e estou de boa com a diferença, no sentido de que, quanto mais tu naturaliza a diferença, mais tu duvida da normalidade. E, neste sentido, a minha vida tomou um rumo. Né? Na pedagogia, faço orientação educacional. No momento em que a educação especial vinha trabalhando que o profissional da orientação educacional ele é fundamental na escola, exatamente para fazer o acolhimento dessas famílias que vêm muito fragilizadas, de um estudante que precisa de que alguém faça um olhar e um conjunto das coisas dentro da escola e olhe para ele assim, como tu orienta esse professor, esse estudante, essa família, esse funcionário da escola, esse servidor, para que todos trabalhem dentro da potência da educação e da aprendizagem. Né? Aí, então, como orientador educacional, eu entro na rede municipal, né, na educação especial.
O pessoal brinca muito dessa coisa de que somos mordidos por um bichinho, não sei o que, que não faz, que a gente não sai mais. Não né? sai mais. Não sai mais, porque é um campo de estudo muito vasto, ele é desafiador, ele faz com que tu tenha um apaixonamento pelas políticas de inclusão. E é sobre elas que eu me apaixonei. Minha chegada no fórum, então, ele é desde 2007. Né, nós tivemos uma audiência pública em Porto Alegre, porque Porto Alegre sempre foi referência em educação especial. Há pouco nós discutimos a respeito da Resolução 13 de 2013, né, que a atual administração diz que a resolução tem que mudar. Né? Nós, há 12 anos atrás, construímos uma resolução que vinha desde a década de 80 construindo lugares para a educação especial de Porto Alegre. O fórum, em 2007, ele já vem de uma audiência pública. Em Porto Alegre se posicionava diferente de todo o Brasil com relação à educação especial. Quando veio uma das resoluções que dizia preferencialmente na escola comum, muitos lugares do Brasil leu preferencialmente como única possibilidade, né? Como única via de perspectiva da educação especial. Porto Alegre fez diferente. Porto Alegre entendeu que as suas escolas especiais, uma de 88, a primeira escola especial de Porto Alegre, 88, entendia que a educação especial e a escola especial era um dos equipamentos de inclusão. Ótimo. Naquele momento, tinham estudantes que precisavam daquele olhar e daquele atendimento mais especializado ou especializado, se nós formos falar neste sentido, né? Mas também entendíamos o lugar transitório desta educação, o lugar do estudo da aprendizagem, o lugar de entender que não é um trabalho clínico, que é um trabalho educacional, que nós estamos falando de escola, nós não estamos falando de clínica, nem centro de atendimento, nós estamos falando de uma escola. Então, se nós estamos falando de uma escola, é um lugar de aprendizagem. O fórum, a partir daí, vem lutando sempre pelas políticas públicas de inclusão e entendendo que a educação especial de Porto Alegre, ela precisa ser vista como um lugar de construção de uma política pública que precisa ser entendida como um lugar de construção da aprendizagem, olhando para a educação especial com uma perspectiva, sim, na escola especial como transitoriedade, mas também, e a gente se pergunta muito assim, o que tem de especial na escola especial? Né? Que entendimento é esse? Né? Nós somos gestores, né? Nos conhecemos gestores, e muito nós discutimos isso. O que a gente exige de um professor para estar na escola especial? Nós tivemos um tempo em que nós só aceitávamos na educação especial um professor de, no mínimo, 30 horas. Por quê? Porque 20 horas é regência, 20 horas ele vai estar na sala de aula, mas ele precisava 10 horas de formação continuada. Isso era qualidade, né, Marco? Perfeito, era qualidade. Eu acho que isso faz a diferença numa escola especializada, né? Esse entendimento de que, primeiro, que é pedagógico, né? É um espaço estritamente pedagógico, não é clínico, e acho que é importante a gente marcar isso que tu diz, porque existe um movimento hoje bem grande no Brasil do retorno de várias escolas, né? De vários estados que fecharam suas escolas, né? Ou que tem só a PAI, não tem escola pública, né? Mas é um movimento que a gente tem que ler o que está por baixo, né? Porque vem infiltrado com um olhar clínico, né? De que tem que ter lá dentro psicólogo, médico, neurologista, e aí afora, e que é um trabalho de treinamento. Exato. Aqui a gente está falando de outra ponta, né, Mari? Aquilo que a gente também fala. A escola especializada, ela é um espaço pedagógico. E educacional. Exatamente, né? E que ela tem que ter... E aí é que a gente vem com a dificuldade hoje, eu acho, né? A gente vem percebendo isso, né, em alguns movimentos de algumas escolas, né? O entendimento do sistema, né, de educação pública, de compreender que é uma escola que ela não é verticalizada. Não. Ela é horizontalizada. Então, o conteúdo acadêmico ele não cabe nessa grade de currículo posta para uma escola comum. Né? Ela tem um outro currículo. Né? Mas ela tem um currículo. Mas, exato, tem um currículo. Tem um currículo que pensa alfabetização, que pensa numeramento, que pensa tudo isso. Mas numa outra lógica que é horizontalizada, né? E como isso é difícil para o sistema entender, né? Sim. E aí eu quero... importante. Não, eu quero trazer o que o Marco pontuou, que é a questão do SOE, do Serviço de Orientação Educacional. A Mari é orientadora. Eu sou orientadora educacional e eu bato nessa tecla de coisas que tu trouxe aqui que são fundamentais. Inovar não é tirar
os profissionais que estão na área da educação para trazer outros que não são da linha pedagógica. Então, eu vejo hoje no Brasil que estão tirando o orientador educacional, colocando um coordenador pedagógico e um psicólogo escolar. Não. A orientação, ela tem toda uma base, um regimento que sustenta todos os princípios. Por que foi criado? Porque ela trabalha com esse cuidado com as famílias e com os estudantes, dando suporte para a coordenação pedagógica. Aí tu tira esse profissional, aí coloca o psicólogo escolar que não tem uma base pedagógica para atuar. E aí vem o conflito, vem a frustração desses profissionais nessa área que não estão entendendo esse processo. Não adianta inovar, querer tirar as pessoas, não os profissionais. A escola precisa do orientador educacional no município, no estado, que estão fazendo uma leva, tirando todo mundo. Não é assim que funciona, né, Marco? Então, tu traz esses pontos fundamentais, que aí eu reforço também a importância disso, né? Então, assim, tu traz uma caminhada fundamental dessa relação. E é ali que se encontra a relação, né, com o outro. O orientador dando suporte para essa antiga supervisão, que nem se fala mais, que é a coordenação pedagógica. Isso. Que é fundamental. Aí nós temos uma questão, né? Os orientadores educacionais, eles já tinham a sua associação, o seu lugar político de discussão. O supervisor demorou um pouco para ter este lugar. E aí as coordenações pedagógicas foram se constituindo. Hoje a gente já vê um movimento diferenciado. A gente já vê os supervisores dizendo, opa, eu não sou coordenador pedagógico, eu sou supervisor. Eu estudei a supervisão pedagógica, assim como orientadores, ele estudou a orientação pedagógica. Né? Que não é a formação de um psicólogo, não é a formação de um psicopedagogo. Né? Então, assim, tu vai orientar pedagogicamente, né, a aprendizagem. Como se orienta pedagogicamente a aprendizagem? Olhando para a constituição desse sujeito, a constituição sociocultural, né, de entender. Estamos falando, vamos pegar um pouco do nosso campo, né? Estamos falando com uma criança com transtorno do espectro autista. Nós entendermos que uma coisa é falar com uma criança do transtorno do espectro autista que mora no centro, que mora na Restinga, que é branca, que é preta, sabe? Então, diferentes. Assim, ó, é disso que nós estamos falando. Como se orienta pedagogicamente a aprendizagem, olhando para o sujeito como um único e singular. Né? E é esse processo que a gente consegue fazer com uma formação como orientador educacional. Exato. Perfeito. Na pedagogia, quando eu estava fazendo, eu queria fazer supervisão. Aí um colega, na hora, a gente fazia todas as básicas juntos e depois fazia a opção, né, para onde que a gente vai. Aí um colega disse para mim, Marco, tu não tem cara de supervisor, tu tem todo jeito de orientador. Eu não sabia do que ele estava falando. E depois eu descobri. E depois tem cara descobri, eu descobri. Não só cara, tem cara, corpo, jeito, modo, é perfeito. Aí depois eu descobri o que era ser um orientador educacional. Né? Perfeito, Marco. É lindo. Tu falou das escolas especializadas, né? A gente tem uma ideia, né? Tem eu com a subjetividade de novo, né? Mas aí tem uma construção, tem uma construção subjetiva, né? Social aqui. Fernando Gonzalez Reis fala sobre isso, que sabe que é a linha que eu estudo, né? Do que é essa ideia de uma escola especializada, né? Que é um espaço de exclusão, que é um espaço que se contrapõe à escola regular, né? A escola comum. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, né? Para a gente poder limpar esse campo, identificar, né? Que ambos os espaços são espaços inclusivos, né? Então, a minha linha de pesquisa, a qual eu me apaixonei e que eu estudei inclusão, é estudos culturais em educação. Né? Então, assim, quando eu chego lá na universidade pública, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa dos estudos culturais, se trabalhava muito com a ideia da diferença. Né? E eu queria trabalhar a escola especial. Tanto é que eu tive um primeiro conflito com a minha orientadora, depois a gente se apaixonou um pelo outro, porque nós pensávamos diferentes, porque ela tinha essa ideia de que a escola especial ela era uma escola segregadora. E eu dizia para ela, não, professora, tem que entender que constituição de sujeito nós estamos falando, que precisa, neste momento, desse tipo de atendimento. Que é um atendimento especializado, mas que é um atendimento escolar, onde tem ali dentro um professor que estudou para estar neste lugar e olhar a aprendizagem desta forma. A constituição da escola ela é toda pensada para esse sujeito que precisa, naquele momento, de grupos pequenos, de um olhar diferenciado para a aprendizagem e entender que isso é transitório tanto na vida dele
né, quanto de quem está fazendo o investimento. E aí nós fomos estudar, sim, a escola especial por dentro da questão dos estudos culturais em educação. E aí, é claro, aí vou pegar lá desde Foucault com a questão da normalidade, né, e problematizar a normalidade e entender o lugar da especialidade. Né? E aí eu vou entrevistar os estudantes que já tinham passado tanto pela escola comum como pela escola especial. E eles me contassem a história de vida deles e de aprendizagem. E aí, nesse sentido, eu fui ouvindo deles o que fez diferença na vida deles para eles serem mais felizes e poder construir a subjetividade. Era o tempo que eles tinham tido de poder ser quem eles são. Não ter que ser formatado dentro de um padrão de aluno, como a gente tem que ter no ensino comum. Claro que no ensino comum não precisava ser do jeito que é. Mas as exigências com relação à estrutura da matriz curricular, dos tempos de aprendizagem, vão formatando o ensino que cada vez mais faz com que esse aluno se encaixe dentro de ideias de normalidade muito brutas e muito duras. E a escola especial tem mais essa possibilidade de construir a aprendizagem mais de acordo com o tempo do estudante. Tanto é que, quando em 95 há a proposta das escolas municipais de serem cicladas, e aí tem uma briga muito grande dentro das escolas, como é que se trabalha com o tempo do estudante e o tempo da aprendizagem e tal. Aí nós tínhamos estudantes com 10 anos na primeira série, junto com os pequenininhos, e não sei. Para nós, da educação especial, nós já trabalhávamos com o tempo do sujeito e o tempo da aprendizagem. Para nós foi muito fácil. Foi muito fácil. Tanto é que as escolas comuns começaram a nos visitar muito para entender como é que vocês fazem essa coisa de ter os estudantes todos, o que sabe ler, o que não sabe ler, o que sabe inglês e espanhol, mas não escreve nada. E aí a gente foi constituindo muitas coisas juntos. E aí eu acho que tem um tempo, né, Carla, e a gente investiu muito nisso, que era uma relação mais fluida entre o especial e o comum. Exato. Né? Essa coisa mais fluida de que, na dúvida, esse cara vai conseguir enfrentar essa estrutura neste momento em que ele está com a estrutura psíquica mais fragilizada, ou que ele já está num momento mais maduro da aprendizagem, ele vai conseguir na escola comum. O que a gente fazia? A gente não desligava esse sujeito. A gente ia para dentro da escola comum, junto com o professor da CIA, junto com a orientação educacional da escola, com a coordenação pedagógica e supervisão, e fazíamos essas entradas. Levávamos as famílias para conhecer a escola, porque um grande medo das famílias era: sai dessa escola em que sabe a história do sujeito, desde quando ele nasceu, e vai para um lugar onde ele vai ser mais um. Né? Como é que lida? E aí os medos familiares, e aí a gente trabalhando com a questão da maturidade, desde que esse cara tem que enfrentar, e da questão da autonomia, e aí a gente fazia esse movimento mais fluido. Nós chegamos momentos em que o estudante ia para a escola comum e frequentava as oficinas da escola especial, matando a saudade dos colegas. Nós tivemos uma estudante que nos ensinou muito com relação a isso. Ela fazia teatro na nossa escola. E ia para a escola comum, e lá ela teve muita dificuldade porque ela não conseguia ser ela mesma. Até que ela entende que lá, para não pegar o lugar da louquinha, da que funcionava diferente, ela tinha que criar um personagem, porque ela fazia teatro. E aí ela entendeu o personagem. Aqui eu sou a estudante que presta atenção e que é quietinha. No teatro eu posso fazer meus bloqueios. E ela dizia isso para nós. Eu gosto do teatro porque aqui eu posso ser o mesmo, eu posso até bloquear. Né? Eu posso até fazer as coisas que eu preciso fazer para o meu corpo poder ficar assentado mais tempo. E esse é um entendimento que a gente consegue construir na educação especial, de enxergar cada um com as suas potencialidades, porque inclusive essa inquietação dela no teatro é potencialidade. Lá era problema. Sim. Exato. Sim. Tu fala de uma possibilidade fluida dos serviços, né? Que eu acho que é isso que o sistema não consegue entender, assim. As coisas não são estanques, né? Não. Exato. Não é aqui para todo sempre, não é aqui para todo sempre. E não é um lugar ou outro. Acho que o fórum tem uma fala, né, um lema,
a escola ideal para cada um, né? A Isso, escola para cada um, a necessária, escola que lhe é necessária. Que é necessária, né? Isso é muito. E isso é forte, né? É Porque fortíssimo. a gente falava sobre isso em outros encontros, né, Mari? Pode ser, tá bom, a gente tem várias opções de escola. Então, para um sujeito, por exemplo, vou puxar para minha área, né, com autismo, que tem muita necessidade de apoio, talvez uma escola com 1000 estudantes não dê para ele. Não necessariamente não tem que ser uma escola especializada, pode ser uma escola que tenha 200 estudantes. Perfeito. Mas talvez a escola de 200 estudantes também não resolva. Exato. Porque ele, naquele momento, não consegue dar conta de 25 em sala de aula. Não consegue dar conta de ficar 4 horas dentro da sala, mas também não é para ficar 4 horas andando no pátio sem ter opção nenhuma. Não, né? E não colocar o problema nas costas do sujeito. Exato. O problema é do sistema. Exato. É isso. A O gente problema falou é do com sistema. a Kátia no primeiro episódio, né? Não é o sujeito que não se enquadra na escola, Não. é a escola que não está dando conta Não de consegue acolher o oferecer sujeito. aquilo que ele precisa. Mas ele precisa ter uma escola com competência de planejamento, que olhe para os Perfeito. processos, que o acolhe, que pense em aprendizagem. Então não é para ficar solto no mundo sem ter orientação. E né? não podemos cair dentro de uma perspectiva de mercado, porque nós temos na educação especial, na perspectiva inclusiva, uma educação de mercado. Sim. Né? Existem alguns lugares que entenderam que se eu vendo para um governante a ideia de que eu vou dar conta com um custo menor, não dá para entender a educação especial como um gasto financeiro. Tem que entender a educação especial como um investimento. Com certeza. Que é um investimento nas pessoas. Exato. Essas pessoas pagam impostos, essas pessoas vivem no mundo que consome, né? E não é uma invenção de discurso dizer que tanto percentual do Fundeb ou da nossa lei orgânica do município, 12%, se eu não me engano, é para a educação especial. E já se comprovou, através do Tribunal de Contas, que o município não usa esses 12%. Então, quer dizer, a educação especial não é tão cara quanto estão dizendo. O investimento é que não está sendo feito. Exato. Sim. Exato. E aí nós estamos aqui para alertar, enquanto profissionais dessa área. Marco, tu trouxe as questões assim que eu considero super importantes da relação das escolas especializadas com a escola regular, né? A questão dessa relação. Eu sempre pontuo nas falas, nas formações, que primeiro nós temos que conhecer a educação especial para entender os processos inclusivos. Sim. Os processos inclusivos não nascem primeiro, eles nascem de uma história da educação especial. E a Carla está aqui para comprovar isso, porque eu trabalhava numa escola privada de Porto Alegre, eu fui lá na escola, que a Carla é a diretora, para perceber como era feito o trabalho, para a gente conseguir, na escola regular, se aproximar da beleza que eles faziam lá. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, tu já falou, mas que pudesse trazer para as pessoas que atuam na escola regular, essa relação. E o que tu poderia dizer para melhorar essa relação na escola regular? Porque o que acontece, Marco? Acontece um sofrimento. Essa menina, ela achou uma maneira de ficar saudável, né, nessa escola, porque era necessário e ela poderia, com certeza, ter o direito de estar nessa escola regular, né? Mas a gente sabe que não é fácil, é sofrido para o sujeito. Quando tu diz assim, é sobre nós, não é sobre ele. Tu falou isso, tu deixou nas entrelinhas. É nós que temos que estudar, porque senão vira integração. Exato. É integração, é exclusão. Não é... Vira o que eu sempre digo, vira Nau dos Loucos de Foucault, né? Exato. Vai só mudando de turma, de lugar sem ninguém olhar, né? E aqui, e muitas vezes a gente escuta, é porque a gente tem tempo ainda, não tem tempo mais. Né? Eu sempre falo nos episódios, né? Quem sofre por muito tempo. Sim. Então, a gestão tem que entender, toda a equipe tem que... Eu sempre pontuo isso, porque uma hora vai entrar na cabeça, né? Uma hora com rampa, pode ser com rampa também, ainda a gente facilita. Desculpa. Não, é isso que é, sim, porque tu vai trazer muitas contribuições nesse sentido. A Carla toca numa questão que é apaixonante para mim, né? Eu uso desde o mestrado, a capa da minha dissertação de mestrado é Arnaldo dos Insensatos, né? De Bosch, né? Bosch foi o pintor que representava a loucura, né? E nos estudos um dos estudos de Foucault que eu pude fazer uma imersão é a história da loucura.
Né? Michel Foucault é um filósofo, né, francês, que ele vai dizer que na história da loucura nós tivemos 3 grandes momentos. O primeiro momento foi de banir. E aí ele representa a nau dos insensatos. Né? A nau dos insensatos como aquele barco que passava de porto em porto e ali dentro colocava todos os estranhos daquele lugar. Os bêbados, as prostitutas, os homossexuais, todo mundo que não se achava dentro, que estivesse na margem, os estranhos daquele lugar. Coloca todo mundo dentro daquele barco, solta a deriva. O porto aonde ele for aportado seriam os loucos, os estranhos de um outro lugar. Se colocavam mais estranhos e soltavam a deriva. Diz Foucault que parece que esse barco realmente existiu, né, na época da Idade Média. Eu faço a seguinte analogia. Ele fala que os nossos discursos com a história, eles são atualizados, eles não deixam de ser. Exato. O lugar do banir, por exemplo. Quem de nós não ouviu na sua escola, eu acho que ele não é daqui. Ele não é deste lugar. E vamos um pouquinho mais adiante. Se pegarmos, por exemplo, o Holocausto Brasileiro, né, lá de Barbacena, tinha o Trem dos Loucos. O que era o Trem dos Loucos? 1902, se eu não me engano, 1908. O Trem dos Loucos, ele parava em vários lugares, botava ali dentro todo mundo que não se conseguia lidar. Né, os estranhos, os apaixonados, que queriam se matar porque amavam demais e tal. Todos aqueles que não conseguiam lidar colocavam qual era a última estação dentro do pátio do hospício. Né? E aí essa história está lá, verídica, mostra por que o Holocausto Brasileiro, porque morreu muito mais em Barbacena do que o próprio Holocausto lá na Alemanha dos campos de concentração. Né? Então, e isso existiu. O que Foucault diz? É uma atualização discursiva. Segundo momento, qual é? É o momento em que Pinel, né? A gente lá, é a clínica Pinel. Por que Pinel? Pinel foi o primeiro psiquiatra, o pai da psiquiatria, né? O que ele fazia? Ele foi para a rua, olhando os estranhos, mas ele não queria mais banir. Ele juntou todos eles no mesmo lugar para ser estudado. E aí vem o enclausuramento e a invenção do hospício. Né? Um lugar de tratar os estranhos. Né? E no terceiro movimento, e aí também é um quadro deboche, que é a extração da pedra da loucura, que mostra uma pessoa abrindo a cabeça de um dito louco. Né? Por quê? Se o cara está tantando a cabeça, se ele está louco da cabeça, e é na cabeça que está o lugar da falta de racionalidade, se eu abrir a cabeça dele e tirar a loucura lá de dentro, eu vou curar este cara, ele vai ser normal. Então é a extração da pedra da loucura. Logo em seguida, vamos fazer uma atualização discursiva, a lobotomia. Exato. Tentar enxergar dentro do cérebro da pessoa essa coisa física. Então, assim, esses vários discursos, eles nos atravessam. É uma construção discursiva. Nós somos construções discursivas. Exato, sim. Né? A escola comum, eu gosto de chamar de comum, tá, Mariane? Por quê? Marinês? Maria Ângela. Maria Ângela. Por quê? Porque nós, quando trabalhamos no Conselho Municipal de Educação, nós regulávamos as escolas. Então, a escola especial também é regulada. Ela tem regimento, tem leis, tem princípios. Então, e outra coisa também, regular as pessoas. Colocar todo mundo dentro da mesma régua. Né? Então, a gente trabalha uma padronização, a gente trabalha um pouco entre o especial, o regular, o especial e o comum. E quando eu perguntei para os estudantes, né, com relação às escolas aonde eles estiveram, eles diziam a escola comum e a escola normal. Aí eu perguntava, por que a escola normal? Porque só os normais estudam lá. E aí eu fui estudar um pouquinho disso, assim, claro que daí me pegou, a escola que ensina os professores a dar aula também é a escola normal. E aí eu vou estudar um pouquinho quem são as normalistas. As normalistas eram as mulheres perfeitas, virgens, até de preferência, né? Que tinham uma moral, para quê? Porque iam trabalhar com a questão da normalidade das pessoas, da civilidade das pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar essa coisa entre a escola especial e a escola comum, o que a escola comum poderia aprender com a escola especial? Aquilo que os estudantes, quando chegam na escola especial, dizem, mas aqui é mais colorido. Aqui a gente tem mais atividades que são legais. Aqui a gente pode se movimentar. Aqui a gente dança. Aqui a gente pinta. Aqui posso ser quem sou. Aqui eu posso dar até a minha loqueada aqui dentro e não preciso ter que estar explicando o tempo inteiro das coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Aqui as coisas são mais formatadas. Talvez, e aí é uma hipótese que eu crio, na escola especial, se a gente vai formatar, a gente se dá muito mal. Mas vai. A gente vai apanhar muito. Nossa! Sim. Sabe? Se eu disser para o cara assim, tu tem que ficar sentado agora, talvez ele pegue uma cadeira e te dê na tua cabeça. E vou te dizer que está bem adequado. Exato, Ele tá bem adequado. exato.
Exato. Eu tinha um estudante, tá? Eu gosto muito de contar história de estudantes, tá? E a gente está atravessado por isso, a gente está querendo até fazer um livro de crônicas, porque a gente não acha um lugar lá dos artigos científicos para contar essas histórias. Sim. Então a gente acaba criando crônicas da vida da gente, né? Tem um bom título, né? Crônicas da vida da gente. Ótimo. Vamos fazer isso juntos, né? Crônicas da vida da gente, gostei. Mais um. Isso aqui é agora assim. Então, olha o que ocorre. Eu tinha um estudante, tá? Fazia xixi e jogava xixi em mim. Fazia xixi e jogava... pegava o guspe, o ranho e passava. Claro que daí eu fui fazer supervisão na minha terapia, eu disse assim, mas por que esse guri me meleca tanto, meu Deus? Ele disse, Marco, ele tá te dando o que ele consegue. É o que ele tem para te dar. É o que ele tem para te oferecer. Um menino síndrome de Down com esquizofrenia. Né? Na época, a gente enxergava só a síndrome de Down, porque estava no corpo. Sim. Tu não entendia um Down com TEA, um síndrome de Down, um trissomia do 21 com esquizofrenia e tal. Aí descubro que a mãe é esquizofrênica, que a mãe jogava as roupas no chão, sapateava as roupas. Ele fazia tudo isso. Aí a supervisão que estava, a minha terapeuta que me deu supervisão, disse para mim assim, Marco, passa a olhar esse menino como um corpo em carne viva. Imagina quando tu tem uma ferida que tu tá com a tua pele aberta. Cada vez que tu toca é uma dor tão grande. Como é que tu faz para ir fazendo continência para este corpo? E aí eu fiz esse exercício, sabe? De enxergar esse menino em que ele precisava ter o corpo dele como a continência e permitir que eu fosse, ele queria que eu fosse, né? Esse cara que vai cobrindo a pele. E cobrindo a pele. Cara, e cobrindo a pele. Até o momento do dia que eu vi que ele estava... Não digo que vai estar pronto, mas que um dia que eu já podia dizer para ele, parem um pouquinho. Foi um dia que ele estava deitado no meu colo e ele quer levantar minha camisa para mamar. Eu digo, não, isso não também, né? Eu não tenho essa maternagem para te dar. O que eu podia, eu já te dei, né? A maternagem que eu podia fazer, eu já fiz. Né? Então, essa constituição desta pele, eu acho que a gente poder enxergar um pouco disso. Talvez com 25 estudantes dentro de uma turma, eu não consiga ter essa sensibilidade e este olhar. Se um cara, no meio de 25, faz xixi, é uma gargalhada, a professora põe para fora, que não sei o que, esse mijão e não sei o que. Aqui eu consegui enxergar. Agora o que ele pode me oferecer é isso. Né? Como é que eu vou constituindo isso? Né? Então eu acho que essa é uma grande constituição e é uma grande aprendizagem que a educação especial pode dar para a escola comum. Por mais que o sistema tenha formatado uma escola para a normalidade, a gente precisa olhar cada um. E aí, olhar cada um com a sua diferença, né? Exato. Sim. Eu acho que isso é bárbaro, assim, né? Porque eu acho que esse é o ensinamento da escola especializada, né? Tu olhar para trás, por trás desses comportamentos, por trás do que o sujeito te oferece, né? E isso demanda estudo, assim, né? Entender os sinais. Exato, entender sinais, assim. Eu acho que essa é uma contribuição importantíssima, né? Que a escola especializada pode fazer com o ensino comum, assim, que é fazer essa tecitura, né? Perfeito. De novo a palavra tecitura, né? Isso me persegue. Mas fazer essa tecitura, né? Construir essa rede de apoio, né? Exato. Eu sou muito da coisa de construir redes, né? Eu acho que a gente precisa construir redes na educação para se sustentar. E eu acho que a escola especializada, ela poderia ser essa rede. Sim. Até de estudo de caso, entendeu? Sim. Eu sou uma professora do ensino comum, eu não tô me dando conta do que esse cara tá me dizendo. O que o cara quer me dizer quando ele... Eu tive um assim também que nem tu, me gospe na cara. Ela me cuspia na cara. O que ela quer dizer? E eu não posso me ofender com isso. Eu posso até me ofender. Ficar completamente sentido com isso. Isso. Mas entender que neste momento o meu corpo para ele está sendo um instrumento de poder fazer essa leitura. E o que ela quer me dizer com isso, né? Exato. E esse processo da gente pensar, né? Eu fui pensar, por que ela gosta da minha cara? O que ela quer com isso? Fui entender, talvez ela esteja fazendo aquilo que eu gostaria de fazer com os outros. Exato. E que eu não consigo fazer. E que a gente não faz. Talvez ela queira ser escutada. Exato. E não está sendo escutada. Né? Então, essa análise, né? Dessa conjuntura que não é só o comportamento, né? É o entendimento desse sujeito. Acho que essa é uma preciosidade que a escola especializada poderia ajudar a escola comum. Por isso que nossos professores, eles acabam adoecendo porque eles não conseguem falar. E essa formação, né, na escola comum, ela está cada vez mais dificultada. Exato. Né? Não tem mais assim, tempo, né? Não tem o tempo, tem a burocracia da papelada. Então, tu pega a papelada ou tu pega o sujeito para entender. E quando tu fala nesse olhar, é um olhar profundo, não é um olhar superficial.
É um olhar que tu vai ver um dia, aí tu vai viver no outro, vai viver no outro. E aí eu vejo na escola comum que tem um processo muito rápido. Tu tem um ano que dá conta, preparar para o outro ano e assim vai, né? Sim. Eu acho que essa relação de estudos de caso é uma boa alternativa da escola especial para a escola comum. Cada vez mais trazendo esse professor para queixa e para a construção de uma solução. Apesar de sermos jovens professores aposentados da rede municipal, jovens professores, simpatizam, apesar da barba branca, dos cabelos brancos, né? Nós somos de um tempo em que nós tínhamos as redes integradas, que a gente chamava de redinha. Tinha a rede e a redinha, né? Sim. Principalmente a redinha. Eu fui da micro-região 5 ali, é uma região... Glória, Cruzeiro, Cristal, né? É uma região cheia de serviços públicos. O que nós fazíamos quinzenalmente? Nós juntávamos todos os serviços públicos e a escola estava lá dentro. Como orientador educacional da escola, eu estava lá dentro. Aí tinha a unidade básica de saúde, o centro de referência e assistência social, a unidade básica mais próxima da casa do cara e a escola. O que nós fazíamos? Estudo de caso. Porque o estudante era o mesmo Joãozinho. O sujeito é o mesmo que frequenta que ia no posto e dava problema no posto, era o que dava na escola e é o que a família passava fome. Né? Como é que a gente pega assistência social para ir na família e ver a questão da alimentação? Da unidade básica para ver o atendimento médico e da escola para ver a escolarização. Né? Quando se fazia esta rede, é que a gente conseguia enxergar esse sujeito como singular. Exato. E o serviço se adaptando ao bem-estar desse cara. Né? Hoje a gente não consegue mais enxergar isso. Né? Sim. Por isso, de novo, né, a importância do conceito de rede, né? Para a gente pensar a educação inclusiva, não dá para pensar sem esse conceito de rede. Não sou eu numa ilha, sou eu, o sujeito, e todo mundo que está em volta, e todo mundo que eu digo é a sociedade que está em volta, né? Que a gente tem que olhar para tudo isso. Bom, ficou claro então, posição sobre educação especializada, escola comum. Ótimo. Não se encerrou esse assunto, porque esse não encerra. Não muito tempo. Vamos passar para o próximo tópico, Mário, porque o nosso tempo está correndo, pelo amor de Deus, que tristeza isso. Sim, está muito rápido. Dá para ter podcast de 3 horas, talvez tenha que ter. Vamos lá. Vamos agora falar sobre um tópico importante na nossa conversa sobre o profissional de apoio. Certo. Né? Isso é algo que nos inquieta, né? Na sua experiência, qual é o papel fundamental do profissional de apoio para garantir a inclusão no cotidiano escolar? Pegando a experiência da pesquisa que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos fazendo uma pesquisa na rede municipal, aonde nós nos perguntamos quem é o profissional de apoio. Só um pouquinho, Marco. Nós quem? Nós somos o Fórum pela Inclusão Escolar, faz parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Tessituras do Fazer Pedagógico. Obrigada. Né? Então, a líder da linha de pesquisa é a professora Liliane Jordano, eu sou o vice-líder da nossa linha de pesquisa. Né? A nossa linha de pesquisa, então, montou uma pesquisa que é no silenciamento das políticas públicas, o cotidiano da escola. Por que no silenciamento das políticas públicas? Nós não temos no Brasil uma política pública que diga exatamente a resposta para aquilo que tu acabou de me fazer essa pergunta. Qual é o papel do profissional de apoio? Quem é este profissional? Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava vendo a nossa análise documental, porque a gente vai fazer uma análise documental onde nós pegamos a legislação desde 2008 até agora, o que nós temos escrito com relação ao profissional de apoio. E paralelo a isso, então, as entrevistas com os gestores, coordenador pedagógico, direção e professor da CIR num grupo operativo e com um nome que se chama hoje atendente, porque dentro da configuração da SMED, do edital que foi contratada a empresa, eles inventaram o nome de atendente. Eu digo que inventaram porque esse nome não existe, tá? Em lugar nenhum. Tá? Todas as legislações vão dizer um profissional de apoio. Sim. E aí vai girar em torno de quê? Um auxiliar, um professor auxiliar, um estagiário, um monitor, mas não está configurado na legislação quem é esse profissional. Primeira questão que eu te diria, então, para te responder. Qual é a principal questão? A construção da identidade deste profissional. Quem é
este profissional? Nossa, como a gente fala muito sobre isso. Quem né? é? Quem é ele? Segundo, uma legislação específica. Acredito que dentro das legislações maiores que nós temos, a gente não dá conta de dizer quem é esse profissional. Não. A professora Carla tem a experiência com o legislativo aí. A gente não consegue fazer caber, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão. Né? Talvez você precisasse de um anexo inteiro para dar conta disso. Porque essa circulando PLs, né? Sim. Dizer, né? Sim, nós temos 4 isso, né? PLs. Nós temos 4 PLs. Vou pular para lá. São as minhas colas aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, então. Nesse nosso documento, que a gente está fazendo a análise documental, a gente começa lá em 2008. 2008 vai falar profissional de apoio. Aí vai falar monitor, cuidador, auxiliar da vida diária. Certo. Ok, se deu conta de que nessa composição de turma vai precisar de alguém que troque uma fralda, que empurre uma cadeira, que ajude a se locomover da forma mais autônoma possível, que ajude na alimentação, que não possa ser mais desculpa da pré-escola assim, ele não come sozinho, ele tem que ir para cá. Não, ele vai ter alguém que vai auxiliá-lo nesse trabalho pedagógico que é aprender a comer. Ok, aí nós vamos ter esse profissional que está sendo chamado dessa forma. 2009 vai falar, não, parei um pouquinho, não é só quem vai cuidar, precisa de um tradutor e intérprete de Libras, precisa de um que vai ajudar na locomoção, um guia intérprete, e aí começam as especializações, né? Bom, nós estamos pensando para uma pessoa com cegueira, nós estamos pensando para uma pessoa com TEA, uma pessoa em cadeira de rodas, tá. Em 2010, e aí isso é muito interessante no Brasil, toda vez que a legislação não dá conta, a gente cria uma nota técnica, a gente faz um indicativo, aí tem uma nota técnica que vai dizer o seguinte, olha, a atribuição deste profissional não é da aula. Quem dá aula é o professor. Esse é alguém que vai ajudar. Tá, ok, ele não vai dar aula, mas ele vai fazer o quê? Aí vem a lei lá, Berenice Piana, e a Carla sabe da problemática que foi criada, que vai dizer, não, tem que ser um acompanhante especializado. E aí, é claro, para quem queria, utilizou aquilo que é do seu métier. Não, acompanhante especializado é o acompanhante terapêutico. Isso. E aí deu um problemão muito grande, aí saiu o parecer 50, e que precisa ser revogado e tal. Bom, isso ainda e o pessoal não entende, que isso é todas as brechas que a lei dá, aonde não diz quem é. E aí continua, né, uma nota técnica de 2013. Vai dizer que é profissional de apoio. Não diz quem é, mas diz que ele é responsável pela acessibilidade comunicacional, por exemplo. Ele vai ter que ajudar esse cara na comunicação. Já não diz que é um tradutor e intérprete, já não diz que é um guia. Porque mas também daí já é um outro cargo. Numa outra. Mas aí diz o seguinte, não pode ser identificado com profissionais já existentes. Exato. E aí por quê? Porque a grande confusão com relação ao acompanhamento especializado acompanhamento terapêutico é uma profissão. Exato. Né? Tem que ter um profissional de carreira. Né? Então, não é este profissional que está falando. Né? Estão falando de um outro profissional. Então, nós vamos ter que constituir quem é esse profissional. E aí toda a legislação ela vai apontando para isso, para a função de auxiliar, para higiene, alimentação, e ela vai. Aí, as PLs que tem uma no Senado, né, que é a de 2021, que ela vai dizer que tem que ter esse profissional, mas não pode ser um profissional de uma carreira que já existe. Ele repete isso. 2022, está no Senado, vai dizer que precisa também trabalhar no ensino superior. Que daí o cara chegou no ensino superior... também estende para lá, e em precisa, qualquer etapa do desenvolvimento. Exato. Porque o que estava sendo lido? Não, troca de fraldas é só na educação básica, é só as crianças pequenas, não sei o quê. Bom, mas aí está lá a PL ainda não aprovada. 2023, na Câmara dos Deputados. Esta talvez seja a PL que tem uma justificativa muito interessante. A justificativa dela é mais interessante do que a legislação, né, do que a proposta de legislação. Mas o que tem nela que é muito interessante, que responderia a tua questão? Ela dá um caráter pedagógico às atividades. Até então, e nem a municipal dá um caráter pedagógico às atividades. Porque para entender que pedagógico não é só o dar aula do professor. Tu aprender a trocar uma fralda, tocar num corpo adulto e anunciar para este corpo, eu vou te tocar agora, eu vou te virar para poder, eu vou retirar a tua fralda, tu me dá licença. Isso é pedagógico. É um processo. É um processo. É uma construção, né? E não é o dar aula.
Agora, a pesquisa tem nos apontado uma questão muito interessante. Que, ok, ele não vai dar aula no lugar do professor, mas o professor fazer tantas atividades com acessibilidade dentro do desenho universal para aprender, eu não gosto de chamar de adaptação e nem flexibilização, uma atividade que seja de caráter universal, vai precisar de ajuda. Vai precisar de alguém. Na comunicação alternativa, por exemplo, são tantas pranchas e tão especificadas que vai precisar de alguém que faça plastificação, por exemplo. Mas aí é que tá, né? Que tenha a orientação do professor, né? Que esse planejamento venha do professor. E que seja um planejamento conjunto. Isto. Então, não dá para tu dizer para o cara assim, olha, tu não te mete em nada que é pedagógico. Não tem como. Não tem como. Não tem. A partir do momento que tu entra numa sala de aula, o teu olhar tem que ser pedagógico. Exato. Agora, como é que tu constrói uma profissão que não é de professor? Que a gente sabe que só o ensino médio não dá conta. Não dá conta. Precisa de formação continuada, e aí esse PL de 2023 ele é muito interessante, porque ele enumera o que tu precisa saber para ser um bom profissional de apoio. Se um curso de formação, o que tem que dar conta? Né? O cuidado que a gente teve, por exemplo, lá na universidade, na URGS, nós oferecemos dentro da proposta da Tessituras do Fazer Pedagógico, uma formação de profissional de apoio de 80 horas. Sim. O que nós fizemos? Nossa grande questão foi, o que ele precisa saber? Que coisas são importantes para sustentar essa prática. Aí a gente pensa, bom, tem que saber de conceitos. Esse conceito, por exemplo, de deficiência. A gente sabe que nós temos um modelo de deficiência que é do modelo médico, mas existem outros modelos. Tem o sociocultural, tem o biopsicossocial. Como é que uma pessoa entende isso? Aí a gente foi trabalhar conceitos. De legislação, essas legislações todas. Então, o primeiro módulo, 2 sábados, são de conceitos básicos e legislação. Em seguida, ele vai saber, como é que eu toco num corpo paralisia cerebral? Né? Os primeiros socorros, deu uma convulsão, eu não vou sair correndo e gritando sem saber o que fazer. Não, eu vou olhar, eu vou ver quanto tempo, que momento que eu chamo alguém da saúde. Surto, desorganização. Né? Eu tenho medo de quando ele... Quais são os sinais? O que ele está te dizendo? Então, a gente montou um modo desse... Aí sim, pensar nas questões pedagógicas. Sim, a gente pensa pedagógico, mostrando como é que um professor faz um plano educacional individualizado. De quem é o compromisso? Quem participa? De poder sair, por exemplo, e nós dizemos isso para os profissionais de apoio. Mas a gente pode ter acesso, vocês devem ter acesso. Chegue na escola de vocês. Com escola. Ele fica na escola, mas tu tem que partilhar, tu tem que saber que aquela família diz, olha, fulano gosta de tais e tais brinquedos. Ele gosta de tais e tais atividades. Ele se desorganiza em tal momento, ele dá tal sinal quando ele vai se desorganizar. O profissional de apoio precisa saber disso. Claro. Exato. Claro. Então, essas questões ainda não estão muito bem resolvidas, né? Com a pesquisa, qual é o nosso compromisso? O compromisso que a gente assumiu com a própria Secretaria de Educação, né? Porque a gente passou no Comitê de Ética da URGS, passamos, e aí isso é muito estranho, mas para fazer pesquisa na rede municipal, tu passa pelo Comitê de Ética da Saúde. Mesmo sendo educação. Tá? Tu passa pelo Comitê de Ética da Saúde. A gente tem que explicar muito. Ele vai e volta várias vezes. Porque daí o pessoal da saúde, e isso é óbvio, não precisa entender de educação. Exato. Então, assim, o básico da educação a gente escreve. Mas volta muitas vezes. Sim. Volta muitas vezes. E nós fizemos arduamente, conseguimos passar no Comitê da Saúde. No meio do caminho muda o governo. Aí nós tivemos que ir para a Secretaria de Educação e mostrar. Olha, a pesquisa vai perguntar isso. Tá. Estamos autorizados, mas assim, nós não vamos invadir a escola, nós não vamos de qualquer jeito. Não é esse o objetivo, Não é esse o objetivo. Nós queremos fazer essa pesquisa. Fomos autorizados, então, fomos para as 10 escolas que nós tínhamos definido. Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso que eu digo é fórum e universidade. Nós nos comprometemos até o ano que vem devolver para a administração isso que nós estamos descobrindo. Né? Isso que nós estamos produzindo. A gente está num momento de estudos onde a gente está vendo quais são os núcleos de sentido dessas falas, o que o coordenador pedagógico diz, o que o profissional de apoio diz, o que o outro diz, e pegar a documentação e olhar, olha, aqui não está dizendo, por exemplo, agentes de isso não existe, né? Como é que vamos chamar para um concurso, por exemplo? Né? O município de Porto Alegre
E aí vem desde a educação infantil, quando era ligado à saúde, tinha monitores. Monitores. Né? Chamava monitores. E dentro da questão do monitor, ele trocava fralda, cuidava, mas ele também era um recreacionista no turno oposto. Né? O tempo integral da criança da educação infantil, num horário era para baratear, claro, né? Num horário pagava o professor, no outro horário era o monitor. O monitor ficava com a turma inteira. E ele era recreacionista, ele não era professor. Quando se amplia para o ensino fundamental, não se tinha esse cargo. Vai o mesmo monitor E aí eles chegavam lá no ensino fundamental e se assustavam. Né? Como é que eu vou trocar a fralda de um adulto e de um adolescente e tal? Então se ampliou esse mesmo monitor para o ensino fundamental, mas isso não ficou oficializado em nenhuma legislação. Sim. Né? Tanto é que tivemos um problema grave, né? Quando chega o novo secretário de Educação, o que ele faz? Ele recolhe todos os monitores e manda para a educação infantil. E aí vem, em paralelo a isso, o tal do profissional de apoio, que o governo não estava dando conta como deveria dentro da necessidade das escolas. Aí ele é acionado pelo Ministério Público, e aí o pessoal que está neste momento da empresa, eles não gostam muito de mim, eu já senti isso agora na outra audiência, de todo mundo que diz as coisas que precisam ser ditas, né, e publicamente ditas, né. Eu sempre repito isso, né, o Incluir Mais POA, ele não é uma política pública de educação especial. Ele é uma política de governo para dar conta daquilo que o governo não deu conta, que é o Ministério Público dizendo, nós vamos trancar os recursos da educação especial até que vocês deem conta do número de monitores, profissionais de apoio que a escola precisa. E aí, o que acontecia? Os pais iam para o Ministério Público e judicializava o monitor. E aí ele era exclusivo. E tudo que é exclusivo não é inclusivo. Exato. Né? Não é para os... Não é para o Joãozinho. Não, o João não veio hoje, eu não vou ajudar o professor. Não. Sim. É para a turma. Tem que ser para a turma. É para o processo. Então, tem que ser de acordo com uma legislação, com uma política pública e tal. Aí o que acontece? Contrata uma empresa para fazer isso. A empresa vem e faz o que ela achar que ela deve fazer. Ela não está seguindo uma política pública. Ela seguiu o edital. Sim. O edital diz o quê? Tem que botar tantos profissionais. Triplicou. Tem profissional se batendo um outro. Mas aí é um profissional que vem com uma formação muito precária. E uma carga horária muito extensa. Exato. E um salário muito baixo. Como é que tu mantém um profissional assim na escola? Não mantém, não. Qual é a grande questão que aparece na pesquisa? A rotatividade de profissionais. Sim, com certeza. Né? Numa semana tem um, na outra semana tem outro, no outro mês tem outro. Isso emperra o processo. Claro que sim, claro que sim. Então, nosso posicionamento, e aí o nosso posicionamento que a gente espera que os legisladores pensem com relação a isso, é um profissional de carreira, tem que ser um profissional de carreira. E isso eu disse no último momento em que nós estávamos discutindo. Profissional de apoio, não sei que nome vai ter, mas tem que ser alguém que queira essa carreira. Eu quero ser profissional de apoio, eu não quero almejar ser o professor, o pedagogo, não sei o quê. Não, eu não quero dar aula. Eu quero ser esse profissional que vai trabalhar com isso. E que seja uma carreira interessante, com um salário que seja condizente, e que eu faça formação para dar conta desse... Porque esse profissional vai sempre fazer falta. Sim. Exato. Né? A legislação disse, precisa de alguém que não é o professor, que vai ser o de apoio, que não é o professor auxiliar também, porque a gente também fala da bidocência, né, da docência compartilhada, também não é este profissional. Né, porque o professor, com cargo de professor, e o professor auxiliar, ele também não vai trocar fraldas, ajudar na comida, na locomoção. Então, assim, nós temos que entender que profissional é esse. Né? É longo o discurso, porque assim, é uma preocupação muito grande. Né? Não tem no Brasil essa legislação. Que vai precisar ter essa normatização federal mesmo, né? Para que a gente possa ir discutindo isso de uma outra maneira, assim, né? Sim. Eu faço parte do grupo de conselheiros do FONSED, que são os conselheiros de todo o Brasil, né? E essa é uma pauta recorrente de discussão, assim, né? A importância da gente legislar sobre isso. Sim. Para fazer algumas garantias. E os conselhos não têm como fazer essas garantias porque não tem uma lei federal maior
né? Então a gente não pode também ferir, né, as leis maiores. Então Sim. é o mínimo que a gente consegue garantir, né? E só para complementar, o que acontece é que a gente vai deixando brechas aí para outros Isso. profissionais atuarem na escola e se cada vez mais se empoderarem daquilo, né? Eu vejo muitas crianças e adolescentes que estão saindo da escola comum, indo para a escola comum do município, do estado, porque lá é permitido ter atendente terapêutico que é contratado por uma clínica, Pela saúde. enfim, pela saúde. É um profissional E da aí saúde, vai não é um movimentando. profissional da educação. Então, é uma brecha que deixa, aí ele explicou muito bem, né? O alinhamento que tem que se ter para constituir esse profissional na escola. A confusão que a própria Lei Brasileira de Inclusão ela dá essa brecha, esse silenciamento da legislação, e aí é claro, quem tem uma empresa, um profissional que quer ganhar o seu dinheiro, que é especialista, ok, que o faça, né? Mas que não use a educação como espaço de comércio, né? Porque assim, o que se deu conta? O plano de saúde tem que dar conta deste profissional. Isso. Como ele é um profissional da saúde, o plano de saúde vai ter que dar conta. O salário dele. Vai pagar o salário dele. Não é a escola. Agora, o que é um acompanhante terapêutico? Como é que surge o acompanhamento terapêutico? Lá, quando se tira a questão do manicônio, antimanicônio, não sei dizer o nome, exatamente isso que tu disse, eu sempre travo, é o meu trava-língua. Ele precisa de alguém que ajude ele no cotidiano. Eu vou ao mercado, eu vou no cinema. Então, eu olho terapeuticamente como é que eu armo essa cena para que este cara fique o mais próximo da saúde mental. Ele pode estar na escola? Depende do olhar que tem essa entrada. Essa entrada tem que ser planejada com quem? Com a coordenação pedagógica, com o professor e com o gestor. Né? Porque todo o trabalho do acompanhante terapêutico ele tem início, meio e fim. O que tu vai ver na escola? Qual é a problemática do cara na escola? Olha, ele se desorganiza na entrada, então tu vai trabalhar com ele na entrada. Tu não precisa estar dentro da sala de aula. Ele se desorganiza com tal coisa dentro da sala de aula. Tu vai entrar naquele momento. Perfeito. Tu vai entrar, tu vai planejar qual vai ser a tua intervenção. Tu não vai ficar sentado lá, olhando para o cara, analisando. Observando, esperando que ele se desorganize para tu poder atuar. Exato. Não, tu vai ensinar... Ou cerceando, né? Exato. Uma família... Experiências de estar fazendo observação, supervisão de lugares e ter o estudante grudado na parede com o acompanhante terapêutico do lado, assim. A pessoa levanta para fazer qualquer coisa. A criança sai correndo atrás. A posição do estudante vai ser assim, ó. Uma família, tá? Inspirar para os outros, sabe? Uma das pesquisas que a gente leu para fazer o estado do conhecimento da nossa pesquisa, quando a gente colocava profissionais de apoio, vinha muito acompanhante terapêutico. E nós ficamos na dúvida, vamos colocar numa... Não, vamos escrever um pouco sobre isso. Mas tem uma pesquisa muito interessante que eles entrevistam uma mãe. E aí a pesquisadora pergunta, e como é que é essa história do acompanhante terapêutico para o teu filho? Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, meu filho tem mais uma sombra. É isso. Sim. Nós escutamos muito bengala. Vira bengala. E eu acho que esse é um conceito que a gente trabalha também muito, assim. Quando a gente pode ser ponte, a gente pode ser bengala. E quando a gente é bengala, a gente não ajuda. Não ajuda. Colabora. A gente precisa ser... Esse profissional, ele precisa ser ponte. Para um dia ele ser desnecessário. Para a construção da autonomia. Para a construção da autonomia. O caminho é ser desnecessário um dia. Não pode ter valor de mercado. Isso. Não precisa, porque é um profissional caro, as famílias não conseguem pagar, o plano de saúde reclama, mas é um profissional que ganha muito bem. Exato. Claro! Para desenvolver é um pouco de mercado, né? Sim. Exato. Nossa, mas tem que fazer um minuto de sabedoria de conhecimento. Vamos lá. A gente tem um quadro que chama Minuto de Conhecimento, né? Mais conhecimento do que a gente já teve aqui, né? Mas vamos lá. Vamos tentar, nossa humildade. Vamos lá. A questão da escola especializada ou serviços especializados refere-se a instituições que têm como foco exclusivo ou prioritário no atendimento de estudantes com deficiência ou com transtornos do neurodesenvolvimento, muito específicos, múltiplos ou significativos.
São espaços projetados para receber estudantes quando a escola comum, mesmo quando adaptações, não consegue atender adequadamente devido às barreiras físicas, pedagógicas ou de recursos ou até mesmo atitudinal. Quando um estudante tem necessidades muito específicas, a escola especializada pode oferecer condições físicas, educadoras, recursos pedagógicos apropriados que algumas escolas regulares não têm. Isso nós falávamos. É importante a gente entender que a escola especializada não é exclusão. Né? Ela pode funcionar e deve funcionar como um espaço de apoio, de parceria, de orientação, né? Ser uma alternativa muitas vezes provisória. A gente sempre diz, né? É sobre hoje, neste momento, né? Isso. A importância também está em garantir que quando a escola regular não supre as necessidades, né, desse sujeito, ele tem direito a uma escola que lhe acolha e lhe trabalhe com ele as questões pedagógicas, né? Então, acho que aqui a escola especializada ela entra, né, contribuindo para que a inclusão no cotidiano escolar seja efetiva. Com toda a luta por espaços inclusivos, a realidade é que muitas escolas não dispõem de salas de recursos multifuncionais e muitas vezes com um professor especializado e, o que mais importa, carga horária. E essa carga horária não é suficiente para fomentar a cultura inclusiva de que tantos falamos aqui. A gente tem batido isso muito, né, da cultura inclusiva. Da mesma maneira, né, a gente vive uma realidade hoje em que a falta de profissional de apoio em número suficiente, com clareza da função, com os contratos de trabalhos adequados, né, a conformação específica é muito presente, né. A falta da regulamentação clara, né, o Marco falou sobre isso, gera situações em que as pessoas sem preparo acabam desempenhando funções que são complexas quando a gente lida com o outro, não importa quem é este outro, né. O parecer 2 de 2025 do Conselho Estadual de Educação define o profissional de apoio como pessoa que exerce apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção do educando com deficiência, TEA ou altas habilidades de superdotação em todos os níveis e modalidades de ensino. Em todos os níveis e modalidades de ensino. Excluídas as atividades docentes, técnicas ou procedimentos identificados como profissões regulamentadas. Então, aponta ainda que o profissional deve ter formação em nível médio, preferencialmente na modalidade do curso normal. Eu acho que isso é um avanço importante, né? E que seja oferecida sempre formação continuada pela instituição, né? Porque a formação ela nunca está encerrada, né? Ela se faz em serviço. E agora temos o nosso quadro Tá de Boa. Vamos lá. Que é um quiz para te poder responder o que vem à mente. Ok. Vamos lá. Tu falou um pouquinho, mas vamos lá numa palavra ou numa frase. Olhando para o futuro, o que você imagina como um cenário desejável para os profissionais de apoio e para a escola especializada? Está de boa com a diferença. Ótimo. Muito bom. Adorei. Muito bom. Que mudanças estruturais ou de política pública ou de mentalidade, Marco, é preciso ainda para a gente consolidar uma educação verdadeiramente inclusiva? Entender que existem políticas de governo e políticas públicas de inclusão. Né? O governo pode ser o que for do partido A, B ou C, mas ele tem que se adequar às políticas públicas de inclusão e não o contrário. Perfeito, perfeito. E os órgãos que legislam são acréscimo, parênteses. E os órgãos que legislam a educação precisam estar a serviço da política pública, não da política de governo. Ótimo. O que é estar de boa com a diferença? É estar aqui com vocês e entender que a gente pode ser feliz na diferença. Verdade. Muito. Maravilhoso. Uma palavra que define inclusão para você? Ser feliz. Que lindo. Profissional de apoio, herói invisível ou parceiro indispensável? Alguém em busca de identidade. Um recurso que a escola especializada oferece deveria estar em toda a escola. Enxergar cada um com a sua singularidade. Essa é a base para a educação, a base para né? todos. Incluir é mais sobre acolher ou mais sobre adaptar? É sobre acolher para aprender a adaptar. Perfeito. Perfeito. Dá um artigo. Dá um artigo. Marco Aurélio, que mensagem você deixaria para os professores e profissionais que estão na linha de frente do trabalho inclusivo, muitas vezes inseguros diante da complexidade da inclusão? Se você não está feliz, vai para casa.
Ai, mãe. Oi. Vamos repetir. Se você não está feliz, vai para casa. Tem tanta coisa para fazer em casa. Exato. Eu acho isso bem importante, né? Sim. Porque a gente na educação lida com os outros. Exato. Esse outro que às vezes está fragilizado, que às vezes está assustado, que às vezes não sabe como se portar no lugar, porque a gente acha que é uma escola, todo mundo sabe como é que funciona. Às vezes as pessoas chegam na escola, elas não sabem o que se espera delas lá. Elas não sabem como é que elas devem agir. E se tu tem uma pessoa que não está fazendo o teu trabalho com alegria, com comprometimento... E a gente sabe, nós não somos irônicos ou hipócritas de dizer que nós somos sempre felizes. Mas se tu não te afeta, se tu não tem o esperançar, né, de que aquilo que tu está propondo pode dar certo, e se tu sai da sala de aula sempre com aquele desejo de não estar lá, é melhor ficar em casa. Nossa, é forte isso, hein? Porque sempre parece que tu tá infeliz. E aí tu espera se aposentar para ter felicidade. Exato. Né? Não podemos. E eu acho que é isso, né? Eu sempre tenho um outro parênteses aqui, né? Tem uma outra questão na política pública também, quando a gente fala em educação inclusiva especial, né? Quem tem formação na área recebe um plus no seu salário, né? Eu sempre disse, tira o plus, paga bem todo mundo. Todo mundo. Sim. E vamos ver quem fica. Exato. Opa! Né? Porque é sobre isso, né? Bom, eu ficaria, continuo até hoje. Bom, é isso aí. Agora, nós temos um minuto que a gente fala sobre uma produção que a gente consegue entender que é de suma importância. Então, hoje nós estamos trazendo educação inclusiva e formação docente de umas colegas maravilhosas, a Cleusa, Geise e Nosângela. Então, esse livro é uma obra para quem trabalha com os processos inclusivos, a inclusão, se dedica, vale uma leitura. Aqui tem um artigo feito por mim e a Gisele Rebolo sobre a questão da educação inclusiva, as famílias e as suas percepções sobre a subjetividade dos seus filhos. Gisele também estudava sobre subjetividade. Então vale a dica, né? Sobre esse livro. Podcast de professor tem que ter leitura, né, Mari? Tem que ter leitura. Tem que ter indicação e eu quero a indicação do livro. Depois vocês vão lá no YouTube e procurem lá nos comentários, porque sempre a gente coloca lá o link, né? Para isso. Ai, chegou no fim, a gente queria ficar conversando contigo muito mais tempo. Vamos fazer uma outra rodada. Vamos fazer um brinde à diferença. Viva a diferença. Viva a diferença. Vai para nossa lista de voltar para discutir outras coisas. A gente sempre falou, eu e a Mari, de ter o cuidado, né, de fazer um podcast em que tivesse a ciência permeando, assim, porque educação é ciência. É ciência. Né? E a gente precisa bater nisso, né? Educação não é um espaço que a gente faz, todo mundo faz o que bem entende, olha o que bem quer, e todo mundo dá pitaco. É com muito estudo. E eu acho que tu trouxe isso hoje de uma forma grandiosa para esse episódio, assim, né? Trazendo a ciência que tu conhece de uma forma leve e possível para as pessoas entenderem. Então, assim, eu sou só gratidão por ter aceitado essa empreitada. A gente, de novo, né, não deixa muito espaço, a gente liga e diz, preciso de ti tal dia. Deixa muito isso imensamente. Mas que bom que a gente pode contar, né, com os parceiros que conseguem trazer essa ciência para a educação, né? Então, a gente está encerrando esse episódio hoje com mais uma conversa potente sobre inclusão, sobre acolhimento, sobre pertencimento, sobre os serviços que a educação especial pode oferecer, né? Entendendo que a escola é um espaço para todos e de todos. Se alguém não cabe, não é inclusão. Se alguém não está lá por direito, não é inclusão. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Não é sobre pensar por que esse sujeito está na escola hoje. É entender por que ele nunca esteve nesse espaço. Isso efetivamente é inclusão, né? E você que nos ouviu hoje, compartilhe esse episódio tão importante, tão valioso. Compartilhe, inclusive, com um caderno e estudando, porque o trabalho inclusivo e a educação é com estudo, envolvimento, ciência. Então, nós pedimos que você dê o seu like também e compartilhe os seus comentários e qualquer coisa que você queira que nós possamos falar. Enfim, nós estamos aqui, é para você, com você, porque nós estamos de boa com a diferença. E lembrem, diferença não se tolera, se acolhe. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.